Quando recebi o envelope pardo naquela sexta-feira à tarde, com o selo da Diretoria de Recursos Humanos estampado no canto superior, meu coração já sabia o que vinha antes mesmo dos meus olhos confirmarem. 32 anos de dedicação, 32 anos construindo cada tijolo daquela empresa como se fosse minha própria casa. E tudo terminaria ali, naquele pedaço de papel frio e burocrático. Meu nome é Lúcia, tenho 60 anos, e esta é a história de como perdi tudo o que construí. Profissionalmente, descobri uma verdade devastadora e encontrei uma força que nem eu mesma sabia que existia dentro de mim. Antes de começarmos essa jornada extraordinária, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. E escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos entender até onde nossas histórias têm chegado. A carta era direta, sem rodeios, reestruturação empresarial, corte de custos, agradecimento pelos serviços prestados, pacote de rescisão generoso. Palavras bonitas para mascarar uma realidade brutal. Eu estava sendo descartada, sentada naquela sala de reuniões gelada, com a gerente de recursos humanos me encarando com uma expressão que tentava parecer compassiva, mas só conseguia ser constrangedora. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Não chorei. Não naquele momento. Mantive a compostura, assinei os papéis que me colocaram na minha frente, agradeci com uma educação automática que vinha de décadas de profissionalismo e saí daquele prédio carregando apenas minha bolsa e minha dignidade ferida. Comecei naquela empresa quando tinha 28 anos. Era uma pequena distribuidora de produtos alimentícios que atendia supermercados regionais. Eu entrei como assistente administrativa, organizando documentos, atendendo telefones, fazendo café para as reuniões. Ninguém apostava muito em mim naquela época. Eu era uma jovem mãe solteira com um filho de 5 anos para criar sozinha, sem diploma universitário, apenas um curso técnico em contabilidade e muita, muita vontade de provar meu valor. Lembro do meu primeiro dia como se fosse ontem. O escritório cheirava a papel novo e café requentado. As mesas de madeira escura rangiam quando você apoiava os cotovelos. A máquina de escrever que me deram tinha uma tecla emperrada que precisava ser pressionada com força extra. Mas eu amei cada segundo daquele primeiro dia. Nos anos seguintes, vi aquela empresa crescer de 12 funcionários para mais de 300. Vi a pequena distribuidora se transformar em uma das maiores empresas de logística alimentícia do estado. E não fui apenas testemunha desse crescimento. Fui arquiteta dele. Quando completei 3 anos na empresa, sugeri um sistema de controle de estoque que reduziu nossas perdas em 40%. Foi minha ideia. Fiquei noites em claro estudando, pesquisando, desenhando planilhas à mão antes de apresentar ao diretor na época, o Senhor Augusto, um homem de visão que sabia reconhecer talento quando via. Ele aprovou minha proposta, implementamos o sistema e, de repente, eu não era mais só a assistente administrativa. Era a coordenadora de controle operacional. Aos 35 anos, assumi a gerência de toda a área de logística. Foi uma promoção conquistada com sangue, suor e noites sem dormir. Meu filho crescia com uma mãe que chegava tarde e saía cedo, mas eu sempre fazia questão de estar presente nos momentos importantes. Suas festas de aniversário, apresentações da escola, consultas médicas. Eu me desdobrava, me multiplicava, encontrava tempo onde não havia. E funcionou. Ele cresceu sabendo que a mãe trabalhava duro, não por não amá-lo, mas justamente porque eu amava demais e queria dar a ele tudo o que eu não tive. Formou-se em engenharia, casou-se com uma moça maravilhosa, me deu 2 netos lindos. Meu orgulho, meu propósito maior. Mas voltando à empresa. Quando o senhor Augusto faleceu, há 10 anos, seu filho Carlos assumiu a direção. Carlos era diferente do pai. Onde Augusto era visionário e humano, Carlos era calculista e frio. Mas eu me adaptei. Sempre fui boa em me adaptar.
Continuei entregando resultados, mantendo a empresa lucrativa, gerenciando equipes, resolvendo crises. Nos últimos 5 anos, assumi a diretoria operacional. Era a segunda pessoa mais importante da hierarquia empresarial, respondendo apenas ao próprio Carlos. Meu salário era excelente, meus benefícios generosos. Minha equipe me respeitava. Eu havia chegado onde sempre sonhei chegar. Até aquela sexta-feira. Nos dias seguintes à demissão, vivia em uma espécie de transe. Acordava de manhã, esquecendo por alguns segundos, abençoados, que não tinha mais para onde ir. Então, a realidade caía sobre mim como um balde de água gelada. Eu estava desempregada. Aos 60 anos. Em um mercado que mal olhava para currículos de pessoas acima dos 40, que dirá dos 60. Tentava me consolar lembrando do pacote de rescisão generoso. 6 meses de salário, plano de saúde mantido por 1 ano, todas as minhas verbas rescisórias pagas corretamente. Mas dinheiro não comprava o que eu realmente perdia. Minha identidade. Porque por 32 anos eu fui Lúcia, a diretora operacional. Lúcia, a mulher que fazia acontecer. Lúcia, a profissional que todos respeitavam. E agora, quem eu era? Meu filho tentava me consolar. Dizia que eu merecia descansar, aproveitar os netos, viajar, fazer todas as coisas que adiei durante décadas. Minha nora sugeria cursos de artesanato, grupos de convivência, trabalho voluntário. Eram bem intencionados, eu sabia. Mas não entendiam. Eu não queria descansar. Eu queria trabalhar. Eu amava trabalhar. Minha profissão não era apenas uma fonte de renda. Era parte de quem eu era. Foi numa terça-feira, 2 semanas após minha demissão, que a verdade começou a se revelar. Eu estava no supermercado, fazendo compras de forma mecânica, quando encontrei Marina. Marina trabalhou comigo por 12 anos antes de pedir demissão para cuidar da mãe doente. Sempre tivemos um relacionamento cordial, baseado em respeito mútuo. Ela parecia desconfortável ao me ver. Trocamos algumas frases educadas sobre o clima e a qualidade dos tomates antes que ela, depois de muita hesitação, dissesse algo que mudaria tudo. Marina me contou que sua sobrinha, Júlia, tinha sido contratada para meu cargo. A informação me atingiu como um soco no estômago. 2 semanas. Apenas 2 semanas após minha saída, e meu cargo já estava preenchido. A reestruturação empresarial que justificou minha demissão era, aparentemente, uma mentira. Mas o que Marina disse em seguida foi ainda pior. Júlia, segundo ela, não tinha experiência em logística. Tinha se formado em marketing há apenas 3 anos, trabalhou em 2 empresas por períodos curtos e não possuía nenhuma qualificação técnica para assumir uma diretoria operacional. Marina parecia genuinamente constrangida ao me contar isso, e eu entendi por quê. Era uma injustiça gritante, e ela sabia. Agradeci a Marina pela honestidade e fui para casa com as compras pela metade. Minha cabeça girava. Por que contratariam alguém tão inexperiente para um cargo tão crítico? Que relação essa Júlia tinha com Carlos para conseguir uma posição tão elevada tão rapidamente? Comecei a investigar. Não de forma obsessiva, mas com a mesma determinação metódica que sempre apliquei ao meu trabalho. Comecei pelas redes sociais. Encontrei o perfil de Júlia facilmente. Ela era bonita, tinha 27 anos, postava fotos de viagens, restaurantes caros, roupas de marca. Nada que gritasse relacionamento com meu ex-chefe, mas comecei a notar padrões. Uma foto dela em um resort específico. 3 semanas depois, Carlos postou uma foto do mesmo resort, mesmo ângulo, mesma piscina. Uma foto dela em um restaurante japonês exclusivo. Carlos tinha check-in no mesmo restaurante no mesmo dia. Poderia ser coincidência, mas meu instinto me dizia que não. Continuei, investigando. Conversei discretamente com alguns ex-colegas que ainda trabalhavam na empresa. As informações chegavam em fragmentos, como peças de um quebra-cabeça que lentamente formava uma imagem clara e dolorosa. Júlia tinha começado como estagiária na empresa há 2 anos, no departamento de marketing.
6 meses depois, foi promovida a analista. Mais 6 meses, e era coordenadora. Agora, diretora operacional. Uma ascensão meteórica que não fazia sentido, a menos que você considerasse um fator. Ela estava tendo um relacionamento com Carlos. A confirmação veio de uma fonte inesperada. Beatriz, que foi minha assistente por 5 anos antes de eu promovê-la a supervisora, me ligou numa quinta-feira à noite. Sua voz tremia quando disse que precisava me contar algo. Nos encontramos em uma cafeteria discreta no centro da cidade. Beatriz parecia mais velha do que a última vez que a vi, apenas 1 mês atrás. O estresse estava gravado em seu rosto. Ela me contou que testemunhou em uma noite que ficou trabalhando até tarde, Carlos e Júlia saindo juntos do escritório dele. A porta estava destrancada e ela ouviu conversas íntimas, risadas, e depois viu os dois entrando no elevador de mãos dadas. Mas não era apenas isso. Beatriz me revelou que havia rumores há meses sobre o relacionamento. Todo mundo sabia, mas ninguém comentava abertamente. E mais, ela ouviu, de fonte confiável dentro do Recursos Humanos, que Carlos tinha pressionado pessoalmente pela minha demissão. Ele queria liberar meu cargo para Júlia. Sentada naquela cafeteria, ouvindo Beatriz confirmar o que meu coração já suspeitava, senti uma mistura de raiva, humilhação e determinação. Fui descartada depois de 3 décadas de dedicação impecável para que meu chefe pudesse agradar sua amante jovem. Meu trabalho, minha lealdade, meus resultados, nada disso importou quando confrontado com os caprichos de um homem que herdou uma empresa e nunca realmente soube seu valor. Mas a história não terminava ali. Porque, se há algo que 60 anos de vida me ensinaram, é que injustiças podem ser combatidas e dignidade pode ser recuperada. Comecei a traçar um plano. Não um plano de vingança mesquinha, mas de justiça apropriada. Primeiro, consultei um advogado trabalhista. Levei toda a documentação da minha demissão, compartilhei as informações que coletei, expliquei a situação. O advogado, um homem experiente chamado Dr. Roberto, analisou tudo cuidadosamente. Sua conclusão foi clara. Eu tinha um caso sólido de demissão discriminatória por idade. A empresa não poderia alegar reestruturação e corte de custos enquanto simultaneamente contratava alguém para exatamente minha função, ainda mais alguém com salário similar e sem as qualificações necessárias. Entramos com uma ação trabalhista, não apenas pedindo indenização pelos danos morais, mas também questionando a legalidade de toda a demissão. Simultaneamente, Dr. Roberto conseguiu acesso, através de canais legais apropriados, a registros que comprovavam que não houve nenhuma reestruturação real. Nenhum outro cargo foi eliminado. Nenhum departamento foi reduzido. A única mudança foi minha saída e a entrada de Júlia. A prova era incontestável. Mas eu queria mais do que justiça legal. Queria justiça moral. Entrei em contato com membros do conselho da empresa, pessoas que conhecia há anos, que trabalharam com o Sr. Augusto e que ainda tinham interesse nos rumos da companhia. Marquei reuniões discretas, apresentei evidências, não como alguém movida por vingança, mas como alguém genuinamente preocupada com o futuro de uma empresa que ajudou a construir. Mostrei como a gestão de Carlos estava se tornando problemática, como decisões estavam sendo tomadas baseadas em interesses pessoais ao invés de competência profissional. A reação foi mais positiva do que eu esperava. Vários membros do conselho já estavam desconfortáveis com certas decisões de Carlos nos últimos anos. Minha situação foi a gota d'água. Eles começaram sua própria investigação interna. E o que descobriram foi ainda pior do que imaginavam. Júlia não era a primeira. Carlos tinha um histórico de favorecer pessoas com quem mantinha relacionamentos pessoais inadequados, de tomar decisões que beneficiavam seus interesses ao invés dos da empresa. Havia irregularidades financeiras, contratos questionáveis, situações que beiravam o nepotismo. Enquanto isso, o processo trabalhista avançava. Carlos tentou me oferecer um acordo extrajudicial, um valor alto para que eu retirasse a ação e assinasse um termo de confidencialidade. Recusei. Não era sobre dinheiro,
era sobre princípios. Era sobre todas as outras mulheres de 60 anos que seriam descartadas se alguém não tomasse uma posição. Era sobre garantir que o que aconteceu comigo não acontecesse com ninguém mais. O julgamento aconteceu 6 meses após minha demissão. Foi um dia longo, intenso, emocionalmente desgastante. Testemunhas foram chamadas, documentos foram apresentados. A advogada da empresa tentou argumentar que minha demissão foi legítima, baseada em desempenho, que a contratação de Júlia foi coincidental e baseada puramente em mérito. Mas as evidências diziam o contrário. Meus 32 anos de avaliações exemplares, os prêmios que recebi, as crises que gerenciei com sucesso, os lucros que ajudei a gerar. Tudo documentado, tudo irrefutável. A sentença veio 3 semanas depois. O juiz determinou que minha demissão foi discriminatória e ilegal. A empresa foi condenada a pagar uma indenização substancial por danos morais e materiais. Mas mais importante do que o valor monetário foi o precedente estabelecido. O juiz declarou, em sua sentença, que empresas não podem usar reestruturações fictícias para descartar funcionários experientes em favor de pessoas menos qualificadas por razões pessoais. Foi uma vitória não apenas minha, mas de todas as pessoas que enfrentam discriminação etária no mercado de trabalho. Enquanto o processo legal se desenrolava, o conselho da empresa tomou suas próprias medidas. Carlos foi afastado da direção. Uma auditoria completa foi realizada. Várias irregularidades foram descobertas e corrigidas. Júlia, percebendo que sua posição era insustentável e que não tinha as competências necessárias para o cargo, pediu demissão antes que fosse demitida. Um novo diretor executivo foi contratado, alguém de fora da empresa, com credenciais sólidas e reputação impecável. E então, algo que eu nunca esperei aconteceu. O novo diretor, Paulo, me ligou. Disse que tinha estudado meu histórico na empresa, conversado com membros antigos da equipe, analisado os resultados que produzi ao longo de 3 décadas. Ele me ofereceu meu cargo de volta. Não como diretora operacional, mas como diretora executiva de operações e estratégia, um cargo novo, criado especificamente para aproveitar minha experiência e conhecimento. Com um salário maior, mais autonomia e um contrato que garantia estabilidade e respeito. Fiquei em silêncio por longos segundos quando recebi a oferta. Parte de mim queria aceitar imediatamente. Era a vindicação completa, a prova definitiva do meu valor. Mas outra parte de mim, a parte que cresceu durante aqueles meses difíceis, hesitava. Porque naquele período fora da empresa, descobri coisas sobre mim mesma que não sabia. Descobri que minha identidade ia além do meu cargo. Descobri que tinha interesses e paixões que negligenciei por décadas. Comecei a fazer consultorias independentes para pequenas empresas, ajudando-as a estruturar suas operações. Descobri que adorava ensinar, compartilhar conhecimento, ver outras pessoas crescerem. Então fiz algo que surpreendeu até a mim mesma. Agradeci a Paulo pela oferta, mas propus algo diferente. Ao invés de voltar como funcionária, me tornaria consultora estratégica da empresa. Trabalharia em projetos específicos, mentorias para a nova geração de gestores, desenvolvimento de sistemas e processos. Teria flexibilidade para também trabalhar com outras empresas, para ensinar, para finalmente ter o equilíbrio entre vida profissional e pessoal que nunca tive. Paulo aceitou. Foi uma solução que beneficiou todos os envolvidos. Hoje, 2 anos após aquela sexta-feira devastadora em que recebi minha demissão, minha vida é completamente diferente. Trabalho com 5 empresas diferentes como consultora. Dou palestras sobre gestão, liderança feminina e discriminação etária no mercado de trabalho. Escrevi um livro sobre minha experiência, que se tornou referência para profissionais mais velhos que enfrentam situações similares. Viajo mais, passo mais tempo com meus netos, redescobri hobbies que abandonei há décadas. Mas o mais importante é que ajudei a criar mudanças reais.
A empresa onde trabalhei por 32 anos implementou novas políticas contra a discriminação etária. Criaram um programa de valorização de profissionais experientes. Outros membros do conselho, inspirados pelo meu caso, pressionaram por mudanças similares em outras empresas onde tinham participação. Recebi mensagens de dezenas de mulheres contando que minha história as encorajou a lutar contra injustiças similares, a não aceitar serem descartadas apenas por terem chegado aos 60 anos. Carlos nunca mais trabalhou em posições de liderança. Sua reputação foi permanentemente manchada. Júlia, segundo ouvi, voltou a trabalhar em posições adequadas à sua experiência real, aprendendo a construir uma carreira baseada em mérito ao invés de relacionamentos inadequados. Não sinto raiva deles. Sinto algo mais próximo de pena, porque eles representam um sistema falho, uma mentalidade ultrapassada que valoriza a aparência e conexões sobre competência e caráter. Aprendi que demissões, por mais devastadoras que pareçam no momento, podem ser recomeços disfarçados. Aprendi que idade não determina valor e que experiência é um ativo, não um passivo. Aprendi que lutar por justiça, mesmo quando parece impossível, pode trazer resultados que transformam não apenas sua vida, mas a vida de outras pessoas também. Aprendi que identidade profissional é importante, mas não pode ser a única definição de quem somos. 60 anos não é o fim de uma carreira. É apenas uma nova fase, talvez a mais interessante, onde finalmente temos a sabedoria para fazer escolhas baseadas em valores verdadeiros, não em expectativas sociais ou pressões externas. Onde temos a coragem para confrontar injustiças porque já enfrentamos desafios suficientes para saber que somos resilientes. Onde temos a perspectiva para entender o que realmente importa. Minha demissão poderia ter sido o fim da minha história profissional. Ao invés disso, foi o começo do capítulo mais significativo, porque não apenas reconstruí minha carreira de forma ainda mais satisfatória, mas ajudei a abrir caminhos para outras pessoas. E isso, descobri, vale mais do que qualquer cargo ou salário. Quando olho para trás agora, para aquela sexta-feira em que meu mundo desmoronou, sinto gratidão. Não pela injustiça que sofri, mas pela força que encontrei para transformá-la em algo maior. Pela oportunidade de provar que mulheres de 60 anos não são descartáveis, são essenciais. Que experiência não é um fardo, é um tesouro. Que o fim de uma fase pode ser o início de algo extraordinário. E para todas as mulheres que estão lendo esta história, que enfrentam ou enfrentarão situações similares, quero dizer: não aceitem ser descartadas. Conheçam seus direitos. Lutem quando necessário. Mas mais importante, lembrem-se de que seu valor não é determinado por um cargo ou por uma empresa. Seu valor está na soma de suas experiências, na profundidade de seu conhecimento, na resiliência de seu caráter. E isso ninguém pode tirar de você. A vida aos 60 anos pode ser o começo da sua melhor fase. Foi para mim. E pode ser para você também. Basta ter coragem para não aceitar injustiças, sabedoria para transformar desafios em oportunidades e fé suficiente em si mesma para saber que você é capaz de muito mais do que imaginava. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história!